Olá, boa noite, graça e paz de Cristo Jesus. Estamos aqui pelas vias de transmissão do Facebook para transmitir a nossa live de hoje. Daqui a pouco aparece, filho. Vai. Porque eu quero mostrar uma coisa legal. No final você mostra, viu? O que é, né, pai? Você sabe o que é? Estaríamos transmitindo também pelo Instagram, mas por problemas técnicos nós só teremos a transmissão aqui pelo Facebook. Então quem puder reforçar isso lá no grupo da igreja, por favor, reforça. Quem puder compartilhar essa informação, compartilha por gentileza. Eu estou preparado, com os olhos no alto, com meus pés sobre a rocha, com as mãos no arado. Eu estou preparado, submisso ao cabeça, bem ligado ao corpo, em serviço e amor. Já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem, eis que cedo Ele vem.
estou preparado, não amando o mundo, não tomando sua forma, não amando os prazeres. Eu estou preparado, negando a mim mesmo, tomando a cruz, seguindo a Jesus. Já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem, eis que cedo Ele vem. Já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vida de Cristo. Certamente Ele vem, eis que cedo Ele vem. Certamente Ele vem, eis que cedo Ele vem. Certamente Ele vem, eis que cedo Ele vem. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos por meio dessa transmissão para ouvirmos e aprendermos mais sobre a Sua Palavra. Obrigado porque nessas últimas quartas-feiras nós temos sido ministrados sobre o que significa a libertação dentro de um prisma bíblico. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor permitiu que nós ouvíssemos. E o nosso desejo, Senhor, não é somente ouvir uma ministração, não é somente ter informações, mas é conseguir praticar cada um desses ensinamentos. Nos ajuda, em Teu santo nome, a pôr em prática esses ensinamentos. Nos ajuda a passar adiante esses ensinamentos. Nos ajuda a ministrar também aos nossos amados irmãos quando eles estiverem precisando, estiverem enfraquecidos. Que o Senhor possa nos fortalecer para que isso aconteça em nome de Jesus. E eu quero rogar em especial por essa ministração de hoje, que o Senhor mais uma vez possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações para aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nós cantamos sobre o preparo que nós precisamos ter para a sua vinda. Acreditamos que o Senhor virá uma segunda vez para nos levar como uma igreja sem mácula, sem defeito, sem rugas. Que o Senhor possa ir a cada dia mais nos aperfeiçoando até o glorioso dia que o Senhor virá e nos levará para junto de si para vivermos numa nova realidade. Muito obrigado. Dessa forma nós te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos
estar falando sobre, ainda falamos no campo de libertação, mas falando em especial nesses dias que nós estamos vivendo, dias de incerteza, dias de angústia, dias de desespero. Nós vamos falar sobre o poder da cruz, sobre a doença e sobre a morte. Será que nós, que dizemos que confiamos no Senhor, nós precisamos temer o porvir? Por que algumas pessoas temem esse porvir? Quais são os sentimentos que vêm ao coração? Será que a Bíblia, ela nos dá ensinamentos que possam fazer nesse tempo que nós estamos vivendo ao nosso redor ter esperança, ter paz? Ou será que nós também precisamos estar preocupados, precisamos estar fazendo alguma coisa de nós mesmos para que a gente consiga finalmente ter a paz que a gente deseja? Nós temos falado sobre a questão da libertação, falando sobre a aproximação do Senhor, falando sobre o perdão, falando como essa libertação traz curas também para a nossa alma, nos liberta de traumas também na nossa vida. Em especial, hoje nós vamos estar falando sobre essa libertação que também nos apoia, nos fortalece e nos cura fisicamente. Sim, o Deus que operou no passado, opera hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nesse tempo em que nós estamos precisando também de uma palavra de esperança, de cura também física, creio que Deus ele vai falar isso aos nossos corações, principalmente por meio dessa ministração que o Senhor permitirá que a gente ouça, que a gente medite hoje. Então, se você não está com a sua Bíblia perto, aproxima aí, pega a sua Bíblia, para que a gente possa ter esse contato e fazer a leitura dos textos bíblicos. Fala que vai ter uma surpresa depois. Depois você vem aqui e fala, viu? Depois. As meninas estão querendo participar aqui também da ministração. Eu quero pedir a você que, por favor, abra sua Bíblia em Filipenses. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipenses. Capítulo de número 3. Nós vamos ler os versículos 20 e 21. Filipenses, capítulo de número 3. E nós vamos ler os versículos 20 e 21. Em Filipenses 3, 20 e 21 está escrito: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tende até subordinar a si todas as coisas. Eu tenho uma outra versão bíblica aqui, que ela fala o seguinte, de uma maneira até usando os termos que estão mais próximos a nós. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu corpo glorioso, ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Queria que a gente pensasse em algumas coisas, alguns significados, alguns destaques que nós podemos fazer nesses dois versículos de Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. No capítulo de número 20 a gente lê: pois a nossa pátria está nos céus. Lembremos, amados,
que apesar de toda essa angústia que nós temos vivido nesses últimos dias aqui na face da terra, nós não somos dessa terra. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, a palavra vai falar isso, né? Em terra estranha. Esse mundo aqui não é o nosso foco, esse mundo não é o nosso alvo, não é a nossa pátria. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Então deixa isso fixado na sua cabeça. Por vezes, um estrangeiro ele pode estar em um determinado país e naquele país ele está vendo ocorrer guerras, problemas, mas normalmente em um país há uma embaixada onde aquele estrangeiro ele pode se abrigar, e aquele pedaço ali do país dele, naquele país estranho que se chama embaixada, ali ele tem todos os seus direitos garantidos. Pois é, nós estamos aqui nessa terra, mas essa terra não é o nosso lugar, não é o nosso reino. Nós somos cidadãos do reino dos céus. E nós estamos esperando com ansiedade a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá de lá, ele virá da nossa pátria. Pense nisso, a nossa salvação não está aqui na face da terra, não está diante de um governo, não está posta por um país, não está diante das nossas mãos essa salvação, essa busca, esse resgate final vai ser feito por aquele que é o dono dessa pátria celestial ao qual de fato nós pertencemos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que ele vai fazer quando ele vier segunda vez? O versículo de número 21 de Filipenses 3 vai dizer que ele transformará o nosso corpo de humilhação. Na outra versão que eu li, ele transformará o nosso corpo fraco e mortal para ser igual ao corpo da sua glória, ou para que fique igual ao seu corpo glorioso. Lembremos que o nosso Senhor, quando ele ressuscitou, ele morre com um tipo de corpo, um corpo sujeito à corrupção, sujeito ao pecado. É importante falar que o nosso Senhor, apesar de estar num corpo que estava sujeito à corrupção, ao pecado, ele passou por provas, ele foi tentado, mas ele não pecou. Mas ele morre nesse corpo sujeito a essa humilhação, esse corpo fraco, mortal, e ele ressuscita num corpo glorioso. Nos evangelhos nós vemos que aquele corpo ele tinha algumas propriedades diferenciadas, ele poderia aparecer e desaparecer, apesar de ser um corpo glorificado, ainda tinha as marcas, as feridas no seu corpo. Isso poderia ser visto, as feridas da crucificação, foi mostrado até para Tomé crer que de fato aquele que estava ali era o Cristo, mas era um corpo que não estava mais sujeito à morte, à corrupção, à dor. Foi com esse corpo que o Senhor Jesus ele ascendeu aos céus. E a palavra está falando que ele vai transformar, o Senhor Jesus que virá a segunda vez, ele vai transformar esse nosso corpo que está sujeito aos medos, ao desespero, ao choro, à fraqueza, num corpo como o dele, num corpo glorioso como o dele, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas, ou segundo a eficácia do poder que ele tem para subordinar a si todas as coisas. Lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, está escrito, o Senhor disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. E por conta de todo esse poder, de toda essa subordinação do mundo, tanto nos céus quanto na terra, ele foi e nos comissionou para irmos e levarmos o seu evangelho a toda a criatura. O que vai ser, por meio de quem, pelo poder de quem é que virá essa transformação no nosso corpo fraco e mortal? Virá por meio desse mesmo poder que foi usado pelo próprio Jesus para se ressuscitar, para ascender aos céus, para transformar o seu corpo. Esse mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas será utilizado também para que quando ele vier segunda vez, ele possa transformar então esse nosso corpo doente, corrupto, humilhado, num corpo glorioso, num corpo como o dele. Daqui a gente já vê que há mais esperança, há algo mais para ser ministrado na nossa vida
e vai começar a trazer uma certa paz, um certo consolo ao nosso coração diante de tudo isso que nós temos visto nesses últimos dias. A cruz, além de trazer libertação para a nossa alma, a cruz, além de trazer salvação para o nosso ser, a cruz, além de nos ensinar acerca do perdão, como receber esse perdão da parte do Senhor, independente daquilo que a gente tenha feito, e como perdoar aquele que nos machucou. A cruz, além de trazer cura para a nossa alma diante da rejeição, a cruz também, ela vai nos ajudar a vencer doenças. Sim, porque o Deus que curou no passado, Ele cura hoje também. Nós, enquanto crentes congregacionais, nós não somos cessacionistas, ou seja, nós não acreditamos que os dons que são tratados na Bíblia foram apenas para a igreja no primeiro século. Nós acreditamos que esses dons também são evidenciados nesses nossos dias, nos dias contemporâneos. E o Deus que curou no passado, Ele pode trazer a cura, inclusive física também, nos nossos dias. Então nós somos continuistas, ou seja, acreditamos que a maneira como a igreja atuou, agiu no passado, pela orientação do Espírito Santo de Deus, também, por meio do seu Espírito Santo, continua a agir, continua a ministrar também nos nossos dias. Então entendamos que o Senhor também nesses nossos dias, Ele pode trazer cura física por meio das feridas que o Senhor levou sobre si ali na cruz do Calvário. Eu queria ler com os irmãos também um texto que está em João, na verdade na terceira carta de João, tá? Não é o Evangelho, é a terceira carta de João, terceira João, no capítulo de número 1, na verdade só tem um capítulo, terceira João, é o versículo de número 2. Terceira João, versículo de número 2. Em terceira João, no versículo de número 2, nós lemos o seguinte. Aqui é João falando ao presbítero Gaio. Ele diz o seguinte: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Em outras versões é dito: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então perceba que a oração de João sobre a vida do presbítero Gaio é que ele pudesse ter tanto a saúde física quanto também a saúde no seu interior. E como é que a gente pode aplicar isso também às nossas vidas nesses dias de pandemia, nesses dias de tanta dor e sofrimento ao nosso redor? Que você ore também. Ore para que haja tanto proteção, como cura também sobre a sua vida, cura para aqueles que estão ao nosso redor, sejam curas físicas, sejam curas da alma, sejam curas na área psicológica. Então nós temos sim arcabouço bíblico, base bíblica para orar, para que haja cura também, cura física nesses dias contemporâneos, nesses dias nos quais nós vivemos. Por que existem doenças? A doença é mais uma das consequências da entrada do pecado no mundo. Deus não criou o mundo com doença, mas quando o diabo falou ao coração de Adão e Eva para que desobedecessem a Deus, entre as consequências dessa desobediência está também a vinda de pestes e a vinda de doença ao mundo. Por isso que um dos sinais da presença do reino de Deus na terra é a cura de enfermidades. Imaginemos aonde estaríamos nós se dependêssemos apenas da ciência, da medicina nos nossos dias, para que nós pudéssemos ter a plena saúde no nosso ser, a plena saúde no nosso corpo. Eu li e já ouvi que a vacina
para essa doença que está acontecendo ao nosso redor, ela só iria estar disponível para nós provavelmente aí, quem sabe em 1 ano ou 1 ano e meio. E fazendo algumas pesquisas e algumas leituras, eu vi que uma universidade norte-americana, ela já está fazendo testes com a vacina, já foi feito testes em chimpanzés, e eles já estão partindo para um teste agora com os seres humanos, e se os testes tiverem sucesso, é provável que a partir do mês de setembro nós já tenhamos vacinas disponíveis para isso que está acontecendo ao nosso redor. Irmãos, o que é isso? Se não milagre da parte do Senhor, se não é o Senhor vindo ao nosso encontro, iluminando inclusive as mentes científicas do nosso mundo, para que possam prover o livramento no espaço de tempo menor do que aquele que havia sido programado por tantas pessoas. A gente que fala que nós só estaríamos livres dessa pandemia lá para o ano de 2022. Mas nós oramos e nós cremos que antes de qualquer prazo desse estendido, o Senhor virá ao nosso encontro. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus do impossível, é o Deus que atuou no passado e que atua hoje também. E vai continuar atuando até que de uma vez por todas, de forma definitiva, Ele vai nos levar para perto de si. Em Marcos, no capítulo de número 16, capítulo de número 16, quando o Senhor Jesus ele dá a instrução acerca da grande comissão, nesse livro, Marcos 16, nós vamos ler um ponto interessante aqui, que fala justamente sobre a cura de doenças. Então, em Marcos 16, a partir do versículo 15, nós lemos o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui está a grande comissão. E ele continua: Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Preste atenção, meu amado irmão e minha amada irmã. Isso faz parte da missão também, da grande comissão. Enquanto nós levamos a palavra, por vezes nós seremos instigados pelo Senhor a expressar alguns desses dons que aqui estão descritos. Falar novas línguas, expelir demônios, alguma coisa mortífera pode chegar próxima a nós podemos beber ou pode nos tocar, mas não vai nos fazer mal. E além disso, nós podemos impor a mão sobre aqueles que estão doentes e esses serão curados. Isso é tarefa de quem? Não pense que um médico vai impor a mão sobre alguém para que essa pessoa venha a ser curada. Não pense que o governador, que o secretário de saúde, que o prefeito vão fazer isso. Isso é tarefa da igreja do Senhor. Nós precisamos crer que, se o Senhor desejar, nós podemos ser agentes de cura. Nós podemos ser instrumentos dele para ministrar sobre a vida de outras pessoas. E não fazer isso só por praxe, assim, sem fé, quem sabe, se o Senhor quiser. Não, é com autoridade. Se o Senhor nos der a palavra, disser que é para nós fazermos, sim. É para ir ministrar e crer que o Senhor assim ele vai atuar. Olha o que está escrito também em Tiago, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 13. Tiago 5, a partir do versículo de número 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Não é o lenço, não é o óleo, não é nenhum instrumento humano que vai trazer a cura. A cura vem por meio das mãos levantadas com fé, ordenado pelo Senhor Jesus sobre a vida daquele que está doente. O versículo de número 15 diz que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, o clamor, a oração dos justos. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que um abreviamento disso que está acontecendo ao nosso redor é em razão do Senhor estar atuando naqueles que nos dirigem por meio da sua igreja. A igreja tem levantado o clamor, a igreja em todo lugar tem orado. A própria igreja aqui na cidade de Jequié, a vez por outra nós somos convidados para participarmos de alguns movimentos de oração na cidade, com toda a prudência possível. No dia 1º de maio, mesmo agora, haverá um movimento de oração que vai sair a partir do aeroporto ali da nossa cidade, uma carreata, e haverá momentos em que as pessoas vão parar e vão clamar ao Senhor também para que o Senhor venha estar trazendo restauração, não só sobre a nossa cidade, mas por todo o mundo. E eu tenho certeza que o Senhor está vindo ao nosso encontro. Se você olhar para aquilo que está acontecendo em outros países e ver como de alguma forma o Senhor tem sido misericordioso, apesar de tudo que está acontecendo no nosso meio, nós poderíamos estar vivendo algo muito pior. Esse desajuste entre aquilo que pensa o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, poderia estar trazendo problemas muito maiores no nosso meio. Mas veja que o Senhor tem sido misericordioso para conosco, apesar do tamanho do estado da Bahia, o tamanho da cidade de Jequié. Nós vemos que o Senhor está sendo misericordioso conosco. Isso com certeza é fruto da igreja do Senhor que está orando. Então o Senhor deseja nos usar ainda mais. Se Ele mandar levantar as nossas mãos, orar e clamar, crer que por meio das nossas vidas, independente do cargo que a gente ocupe, presbítero, diácono, pastor, ou não tendo cargo nenhum, o Senhor pode nos usar como instrumentos de cura. Em Isaías, no capítulo de número 53, nos versículos 4 e 5, Isaías 53, 4 e 5, está escrito o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Enquanto antes da vinda de Cristo Jesus nós estávamos entregues à nossa própria sorte, a sorte de curandeiros, de pajés e outros instrumentos, hoje, por conta daquilo que Cristo fez na cruz, além de trazer cura para a nossa alma, cura para o problema maior que era o pecado, o Senhor também trouxe a possibilidade de cura também sobre as doenças físicas. O que nós precisamos fazer é orar e crer no toque curador do nosso Deus. Creia que o Senhor Ele tem poder e deseja curar todos aqueles que estão necessitados. E a partir disso a gente precisa fazer algumas discussões, né? Tudo bem, pastor, o senhor está dizendo então que Deus Ele tem poder para curar, né? E para curar as doenças, desde que a igreja clame. E uma das discussões que a gente pode ter é a seguinte: será que Deus Ele irá curar todas as pessoas que orarem o suficiente? É assim, pastor? Basta orar o suficiente, basta encher a paciência de Deus e Ele vai curar? Deus curará todas as pessoas que orarem o suficiente? Será que essa afirmativa
é verdadeira ou falsa. Deus vai curar todas as pessoas que orarem o suficiente. Alguns vão de dizer que sim, desde que a pessoa tenha fé, desde que ela tenha confiança, desde que ela entregue-se totalmente ao Senhor, com certeza Deus ele vai agir e ele vai curar. E outros vão dizer não, porque mesmo mediante a fé, Deus pode por alguma razão ou outra não curar. Então vai haver essa discussão. A verdade, irmãos, é que essa cura, essa restauração, inclusive física, ela não está nas nossas mãos. Não é mediante o nosso poder, mas é por conta da soberania de Deus. Nós não podemos forçar Deus a curar ninguém, porque Ele é soberano. Mas nós podemos clamar para que Deus ele possa vir ao nosso encontro, possa vir ao encontro de alguém que está ao nosso redor, algum parente nosso, alguém que está distante de nós. É nosso dever, enquanto igreja, clamar, mas o poder virá por meio da soberania do Senhor. E é importante a gente pensar nisso, por quê? Para que a gente não fique desestimulado a orar, para que a gente não fique decepcionado se nós orarmos e por alguma razão o Senhor não efetuar a cura. Isso quer dizer que Deus não tem mais poder nesses dias? Isso quer dizer que a pessoa não tinha fé suficiente? Isso quer dizer que a igreja orou pouco? Não. Isso quer dizer que tudo está debaixo da soberania do Senhor. E por conta dessa soberania, nós precisamos orar e clamar. Se for vontade dele, se for desejo dele, se dali ele for trazer algum ensinamento, tanto para aquele que ora, quanto para aquele que será restabelecido, com certeza isso vai acontecer. Se não, da mesma forma, aquilo vai trazer edificação e vai trazer alguma lição, tanto para aquele que ora, quanto para aquele que naquele momento não recebeu a cura. Mas o que é importante dizer é que nós estamos nas mãos do Senhor, nas mãos da sua soberania e não nas mãos humanas, nas mãos minha e sua, que temos falha, que podemos por vezes não gostar tanto daquela pessoa que está precisando da oração. As religiões orientais, elas costumam colocar nas mãos do homem o poder para o caminho, a decisão da sua vida. A salvação, a restauração, a libertação daquilo que está ao nosso redor depende muito do homem, das decisões que o homem venha a tomar. E essas decisões elas vão trazer essa cura, essa restauração ou não. Não sei se é o seu caso, mas eu prefiro colocar a minha vida diante do Senhor. Eu prefiro confiar naquele que me trouxe a esse mundo no momento certo e que vai me tirar desse mundo também no momento certo. Eu prefiro que a minha existência, que o meu destino esteja nas mãos daquele que sempre existiu, do qual passado, presente e futuro são a mesma coisa, do que confiar a minha existência, o meu destino, a mim ou a qualquer pessoa que é finita como eu. Então, muito melhor que confiar em qualquer outro aspecto humano é confiar no nosso soberano e maravilhoso Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, sem lhe assombrar. O que é que você escreveria na sua lápide se tivesse a oportunidade de fazer isso antes da sua morte? Misericórdia, pastor. Tá amarrado em nome de Jesus. Vou sair desse vídeo agora. O senhor está falando em morte, escrever na minha lápide, sei lá, qualquer um que escreva o que quiser. Eu quero é viver. Por que é que esse assunto da morte é um tabu tão grande? Por que falar em escrever o seu epitáfio? Porque esse é o termo que é utilizado para essa frase que será escrita na lápide, né? É o epitáfio, é aquela frase que traz a homenagem àquele ente querido, àquela pessoa querida que partiu, né? A gente não quer saber disso, né? Que outras pessoas decidem, eu quero é viver. Por que esse assunto é tão tabu assim? Porque tem muita gente, e mesmo dentro do arraial do povo de Deus,
que tem medo da morte. Mas será que nós precisamos ter medo da morte? Nós precisamos ter medo do que virá quando nós partirmos dessa terra? Queria que a gente pensasse em algumas coisas nesse momento acerca disso, acerca do porquê desse tabu, desse medo tão grande que há no nosso coração quando nós falamos sobre a morte. Porque a gente precisa lembrar que assim como a cruz, ela trouxe uma série de coisas boas para o nosso coração, de benefícios, trouxe a salvação, trouxe a cura para a nossa alma, traz também a possibilidade da cura física. Nós temos que lembrar que a cruz e a ressurreição também nos deram vitória sobre a morte. Ainda hoje, o nosso Deus cura, mas lembremos que a cura final, ela só vai acontecer lá adiante, quando o Senhor vier segunda vez. Nós lemos o seguinte em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, 1 Coríntios 15, os versículos 50 a 54. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 50 até o 54. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Do que é que esse texto está falando, amados irmãos? Esse texto está falando sobre a transformação gloriosa que vai acontecer no nosso corpo quando da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando a morte de uma vez por todas ela vai ser destruída. Aquilo que é corruptível vai ser transformado, vai ser revestido de incorruptibilidade, ou aquilo que apodrece, aquilo que é desse mundo vai ser revestido daquilo que é puro, aquilo que é mortal de imortalidade, ou seja, de uma vez por todas nós estaremos livres da morte, porque lembremos que apesar da cura física poder acontecer nos nossos dias, enquanto o Senhor Jesus não vier segunda vez, nós poderemos perecer de uma outra forma, por uma outra doença. Lembremos de todos aqueles que foram alvos do Senhor Jesus quando Ele pisou aqui na face da terra, que foram curados. Pessoas que foram ressuscitadas, como a filha de Jairo, como foi o caso também de Lázaro. Essas pessoas não estão vivas até hoje. Elas foram trazidas de volta à vida. Outras pessoas tiveram a sua vista restauradas. Mudos voltaram a falar. Enfim, pessoas que tinham a mão ressequida tiveram a sua mão restaurada. Mas essas pessoas não estão vivas há quase 2000 anos depois que esses fatos aconteceram. Morreram, mas estão aguardando a segunda vinda gloriosa do Senhor. E quando isso acontecer, finalmente, primeiro os mortos do Senhor
serão ressuscitados em primeiro lugar, serão os primeiros a terem a sua natureza, o seu corpo transformado, e depois nós que estivermos vivos, no abrir e piscar de olhos também, nós teremos o nosso corpo, esse corpo mortal, esse corpo sujeito à corrupção, substituído, transformado, revestido agora de um corpo que não mais vai ficar podre, não vai mais estar sujeito à doença, nem à morte. E aí, por fim, vai ser decretada então a destruição da morte por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus venceu a morte por meio da cruz. Então, nós não morreremos mais eternamente, porque nós temos a garantia da ressurreição por meio de Cristo Jesus. Então, se alegra com essa informação, encha o seu coração de paz, não tenha medo da morte, como algumas pessoas têm, porque aqueles que morrerem em Cristo Jesus terão a garantia da ressurreição, porque assim como Ele ressuscitou, nós também com Ele ressuscitaremos. Eu queria pedir a você que, por favor, abrisse a Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 2, Hebreus 2, nos versículos 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Antes de entregar o nosso coração ao Senhor, de fato, nós tínhamos pavor da morte. Não tínhamos esperança do que aconteceria quando nós partíssemos dessa terra. Mas hoje nós cremos naquele que destruiu o poder da morte eterna sobre a nossa vida. Então não precisamos mais ter medo da morte, nós não precisamos mais ter medo do porvir, porque o que nos espera é vida e vida em abundância de graça. Lembremos do que está escrito em dois textos, se você puder anotar. O primeiro deles está em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo de número 26, onde está escrito que, 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 26. Mas essa morte ela não vai durar para todo sempre. Porque em Apocalipse, no capítulo de número 20, no versículo de número 14, está escrito: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Há a promessa de que por fim, quando Cristo vier segunda vez, Ele vai terminar de uma vez por todas com esse reinado, digamos assim, da morte. Ele já quebrou esse reinado da morte sobre a vida daqueles que entregaram o seu coração a Ele. E de uma vez por todas, quando foi inaugurado uma nova era, um novo céu, uma nova terra, essa morte, junto com o inferno, será jogada no lago do fogo e enxofre e não terá mais poder nenhum sobre a nossa existência, sobre o reino que virá, sobre o reino dos céus que será plenamente vivido nesse universo. Em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, os versículos 6 até o versículo 8,
Queria mostrar para os irmãos, 2 Coríntios 5, 6 a 8, qual era o sentimento do apóstolo Paulo no que dizia a respeito à morte. Tá? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6 até o 8. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Quando você lê isso, você acaba entendendo qual era o desejo do apóstolo Paulo. E qual era o desejo do apóstolo Paulo? O desejo do apóstolo Paulo era estar com o Senhor. E para estar com o Senhor, ele precisava deixar essa existência. Mas ele louvava a Deus por estar vivendo entre nós, porque enquanto ele estava vivendo nesse tabernáculo, ele poderia ministrar aqueles que não conheciam ao Senhor. Mas ele não tinha medo de morrer. Ele tinha confiança de que ao sair dessa vida, ao deixar esse corpo, ele iria habitar com o Senhor. Então perceba que apesar da possibilidade de partida, e para os crentes no primeiro século, se tinha uma coisa que estava sempre à volta deles, era que eles a qualquer momento poderiam partir por conta da perseguição. Mas perceba que não há dor, não há angústia no coração do apóstolo Paulo, mas ele está cheio de esperança e cheio de fé, sabendo que quando ele partisse desse corpo, ele estaria habitando com Cristo Jesus. Quando você pensa em morte, quais são os sentimentos que vêm ao seu coração? Qual é o sentimento, então, que vem ao coração de uma outra pessoa que não conheça o Senhor, por exemplo? Provavelmente alguém que não tenha fé no Senhor, que não conheça as verdades acerca do que acontece quando nós deixamos essa terra, fique cheio de desespero porque acha que, de fato, tudo acaba aqui. Terminou a nossa existência aqui, não há um porvir. Então eu preciso fazer de tudo para ter de tudo aqui, porque como não haverá um porvir, então eu tenho que aproveitar essa existência aqui. E eu não quero partir de forma nenhuma disso que está aqui. Então alguns temem isso porque acham que não existe nada quando nós saímos dessa terra. Outros temem partir dessa terra pela dúvida, na verdade, do que há no porvir. Não, eu não sei se a minha vida está andando de acordo com a divindade, com o divino, com o sagrado. Eu não sei o que me espera no porvir. Então são pessoas que até acreditam que nem tudo o que a gente tem para viver vai ser vivido aqui nessa existência. Mas o medo do desconhecido, o medo daquilo que virá, faz com que as pessoas se desesperem ao pensar na possibilidade de partir aqui da face da terra. Então, esses são alguns sentimentos que podem permear o coração daqueles que não entendem o que Cristo foi capaz de fazer por meio da sua morte na cruz. Mas a gente precisa lembrar, doença e morte fazem parte da experiência humana. Quer você corra disso, quer que você tenha medo, como a gente está vendo as pessoas temendo que essa doença chegue até nós e que de alguma forma nós partamos dessa existência, essa certeza existe. Doentes, nós sempre podemos ficar doentes, e morte, em algum momento nós vamos deixar essa existência. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que Jesus na cruz, ele morreu pelos nossos pecados, morreu para que nós tivéssemos vida em vida e abundância de graça, e morreu também para que a cura física fosse administrada sobre as nossas vidas. Então, nós podemos ter essa esperança que, se o Senhor desejar, dentro da sua soberania,
Ele pode me curar, Ele pode te curar, Ele pode curar seja lá quem for, porque isso está nas mãos dEle. Mas a maior de todas as curas vai acontecer quando finalmente nós recebermos um novo corpo, o corpo glorificado da parte de Deus. E essa tem que ser a nossa ansiedade. Volta, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Eu não sei se você tem clamado por isso, se você tem rogado por isso, ou se você quer ficar ainda mais um pouquinho aqui nessa terra de vírus, nessa terra de problemas econômicos, nessa terra de dor, de tristeza. Eu espero que você esteja clamando para que o Senhor venha a segunda vez, para que Ele não demore, né, na nossa visão, né, que Ele não demore mais, mas que Ele possa abreviar e vir logo nos levar para perto dEle, aonde finalmente essa nossa natureza corruptível, essa nossa natureza que pode apodrecer, ela será substituída por uma natureza incorruptível. Não apodrecerá mais, não estará sujeita mais a vírus, a doença, a dor, a tristeza. E isso virá mediante essa segunda vinda do Senhor. Então, se você está doente, ou se você está preso ao medo da morte, ao medo daquilo que vai acontecer, ore. Ore ao Senhor para que venha estar restaurando a sua saúde. Ore e creia que, sendo da vontade dEle, Ele vai trazer essa restauração plena à sua parte física. Mas ore também para que Ele repreenda esse medo do seu coração. Essas dúvidas que habitam a sua vida sobre o que vai acontecer quando eu deixar essa terra, se por acaso de fato vai acontecer alguma coisa, ou se não vai acontecer nada, ou se vai acontecer, para onde eu irei. Que o Senhor possa trazer certeza ao seu coração de para onde você irá, desde que você se firme nele, desde que você entregue o seu coração e entregue a sua vida totalmente a Ele. E até se lembre. Lembra aí se o Senhor já não trouxe alguma cura a você, seja cura na alma, seja cura física. Perceba se você por acaso já não está sentindo perdão que só o Senhor pode dar. Isso é sinal que você está caminhando no passo certo, está no caminho certo. E você não precisa ter dúvidas no seu coração, não precisa estar preso ao que esse mundo está, às incertezas, ao desespero de não saber o que acontecerá. Nós sabemos do que acontecerá conosco ao partirmos dessa existência. Estaremos no céu com o Pai, aguardando a gloriosa ressurreição, aguardando a inauguração plena do novo céu e da nova terra. Vamos lembrar de novo daquilo que eu falei na metade do estudo, que pode ter trazido medo para algumas pessoas. O que é mais importante numa lápide? O que é mais importante numa lápide? É o nome da pessoa que está escrito na lápide, o nome completo? É a data de nascimento e a data de morte? Ou é o epitáfio, né? Aquela homenagem, aquela frase que vai homenagear a pessoa? Talvez a gente pensasse assim numa lápide, só para dar um exemplo. João da Silva, nascido em 1940, morto em 2060, né? Viveu aí 120 anos. Servo de Deus, marido fiel, pai dedicado. Qual dessas partes é a parte mais importante? Talvez você pense que é o nome. Tem gente que está falando nesses últimos dias, né? Eu tenho um nome a zelar, tenho uma reputação a zelar, então talvez seja o nome que seja importante na lápide. Ou talvez realmente essa data, né, de nascimento e de morte, porque vai identificar, talvez se essa pessoa viveu muito, significa que ela foi uma pessoa próspera, que ela foi uma pessoa boa. Ou outros talvez pensem que a parte mais importante da lápide é o epitáfio, é essa frase que vai estar descrita em sua lápide. Mas na verdade o mais importante aí nessa lápide será esse tracinho, ó, traço que está entre a data
de nascimento e a data de morte. Nasceu no ano tal, veio traço e morreu no ano tal. Por quê? Esse traço representa a sua vida. O que é que você está fazendo nesse intervalo entre o seu nascimento e a data que está nas mãos de Deus da nossa partida? Você precisa se preparar. Nós cantamos isso quando nós iniciamos essa ministração hoje. Você está preparado para a vinda de Cristo Jesus? Você está preparado para viver finalmente uma eternidade com Ele? Ou você está cheio de medos e dúvidas no seu coração? Ou você sequer quer pensar nessa possibilidade porque você tem muita coisa a consertar no seu coração? É hora de se preparar. Não é meu desejo que você parta dessa existência. Não é uma lição de agouro que nós estamos dando aqui nessa noite. Não. Meu desejo é que você possa passar aí sem ter o toque dessa doença na sua vida. Que você possa sair dessa quarentena. Que logo mais nós possamos estar celebrando ao Senhor. Que nós possamos ter muitos e muitos anos, décadas de vida. Que nós possamos emancipar o nosso trabalho e levantar outros trabalhos aqui na nossa cidade. Esse é o nosso desejo. Mas o objetivo dessa lição, irmãos, é tirar o desespero, tirar a angústia, tirar a inquietação do coração que tem habitado nas nossas vidas. Essa incerteza, essa angústia vem por medo do que virá. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Está debaixo do governo e do controle dele. O importante é saber que ao partirmos daqui, nós estaremos no reino muito melhor. Nós não sofreremos mais, nós não padeceremos mais. Então, tendo aí décadas de vida ou não, que haja paz no seu coração, de que existe uma outra realidade além dessa. Talvez se nós comparássemos a nossa existência, a gente pudesse comparar com um iceberg. Eu não sei se você sabe como é que é o iceberg, aquele pedação de gelo que por vezes se desprende, né, das regiões mais frias da nossa Terra e acaba por flutuar, né? Ele fica flutuando no oceano. É dito que somente 10% do iceberg está na superfície. E pense que às vezes esses 10% são pedaços enormes, parecem montanhas. E imagine que 90% está submerso. Assim é a nossa existência. Talvez essa parte que esteja do lado de fora seja a minha e a sua existência na face da terra. Aqui nessa terra visível, onde nós nos vemos, nos tocamos, temos relacionamento, mas existe uma parte submersa. E essa parte submersa é a partida da nossa existência. Só que diferente do iceberg, que ele é um pedaço de gelo, digamos assim, que flutua, mas que tem uma limitação, a nossa existência ela tem um início, mas ela não terá fim. Agora, aonde é que você quer passar parte submersa desse iceberg? Você quer passar ao lado de Cristo ou você quer passar esse lado não conhecido nosso hoje, distante de Deus, sofrendo e padecendo eternamente? Aí sim, há aqueles que dizem que o inferno é aqui, o inferno não é aqui. O sofrimento não é vivido na sua plenitude aqui. A plenitude do sofrimento acontecerá com aqueles que não entregarem a sua vida por completa a Deus e vão passar a eternidade separada do Senhor. E isso sim deveria trazer angústia ao nosso coração. Então se prepare, se aproxime de Deus, que nesse intervalo entre seu nascimento e a sua partida, você possa viver uma vida que agrade ao Senhor, que você possa se ligar a Ele, que você possa colocar os seus dons à disposição da igreja, que você possa colocar a sua vida também à disposição do mundo, tendo paixão pelos perdidos e levando essa palavra adiante, para que você possa ter certeza no seu coração de que você será um desses que não vai experimentar a morte eterna, mas sim a vida eterna. Vamos orar?
Vamos pedir a Deus que coloque essa certeza no nosso coração, de que o Senhor nos chamou para termos vida e vida em abundância de graça, que Ele nos chamou não para nós estarmos cheios de desespero, mas cheios de esperança, que Ele nos chamou para viver a eternidade ao lado dEle, que um dia aqueles que estiverem mortos no Senhor vão ser ressuscitados num corpo glorificado. Vamos orar para que o Senhor venha, para que a gente nem experimente essa morte, mas que nós possamos ser arrebatados ao céu já num corpo glorificado para perto dele. Vamos orar para que isso aconteça? Pai, muito obrigado. Obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Diante, Deus, do aumento de casos dessa doença ao nosso redor, diante das notícias de que mortes estão acontecendo ao redor do mundo, diante de toda desse descompasso que há da esfera federal até chegar na esfera municipal, por vezes o nosso coração fica angustiado, fica cheio de ansiedade, fica abatido, mas nós te louvamos por esse pequeno ensino bíblico que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Obrigado, Deus, pela certeza que o Senhor coloca nos nossos corações de que sim, é possível ao Senhor curar hoje. É possível o Senhor tocar na nossa parte física, na nossa vida física hoje. E eu quero rogar, Senhor, nesse momento, rogar ao Senhor, para que sendo desejo seu, aqueles que estão ouvindo a nossa transmissão, aqueles que estão ouvindo essa oração e que precisam ser tocados, Pai, e serem curados fisicamente, que possam ser curados em nome de Jesus. Que eles possam, Deus, ao receber esse toque do Senhor, testemunhar de que o Senhor hoje também é capaz de operar curas. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades na cruz, por isso é possível hoje também obter essa cura por meio do Senhor. Então que nesse momento o Senhor toque, antes de que qualquer ser humano, antes de que qualquer teste possa ser feito, que o Senhor possa realizar a cura de enfermidades nesse momento, em nome de Jesus. Pai, mais do que isso, nós rogamos que o Senhor cure a nossa alma de todas as incertezas que abatem a humanidade que não tem o Senhor. A humanidade que não tem o Senhor pode achar que não há um porvir. A humanidade que não tem o Senhor pode não ter certeza do que virá no porvir. Mas nós lemos a sua palavra e cremos, Deus, que aqueles que permanecerem fiéis até o fim vão receber uma coroa de glória, vão receber uma coroa de vitória, vão ter vestes, vão serem revestidos com vestes brancas, vão reinar com o Senhor, vão ter os seus corpos transformados, aonde sai a corrupção e entra a incorruptibilidade. Senhor, nós rogamos que o Senhor venha para nos buscar, venha para nos levar para perto de si. Nós não queremos mais padecer nesse mundo, nós não queremos mais viver nesse mundo natural que tanto nos abate, tanto nos oprime. Pai, enche o nosso coração de certeza de que há um céu, de que há um novo céu, uma nova terra que espera aqueles que servem ao Senhor, que ficam firmes com o Senhor até o fim. E enquanto isso não acontece, Deus, que o Senhor possa produzir santidade, pureza, paz, amor, alegria nas nossas vidas, que possamos ter uma vida agradável aos olhos do Senhor, para que essa salvação que nós temos em Ti seja manifesta através das nossas vidas. Que nós possamos demonstrar esse nosso estado de salvação por meio do nosso relacionamento com o Senhor. Que possamos demonstrar que nós somos salvos por meio do amor, de alegrarmos e chorarmos com aqueles que estão chorando enquanto igreja do Senhor. Que essa tão grande salvação seja manifesta também por meio do apoio ao próximo, independente de quem seja esse próximo. E assim, que essa paz que excede o entendimento encha e guarde o nosso coração até a manifestação do Senhor segunda vez. Muito obrigado por tudo isso que o Senhor ministrou aos nossos corações hoje. E dessa forma nós te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada,
agradeço a você por ter estado conosco nessa ministração. Oro para que nessa noite o seu coração possa estar cheio de paz, cheio de alegria, de ânimo. Caso você... calma, Sofia. Caso você até então tenha estado desanimado, abatido, que você possa permitir que o Senhor Jesus ministre ao seu coração. E dessa forma, que o abatimento vá embora, que a firmeza esteja fazendo parte do seu coração e que você possa passar mensagem de esperança, de graça e de vida para aqueles que estão próximos a você. Amém? Lembremos, na sexta-feira nós não faremos live, como nós não temos feito, porque nós estamos estimulando os irmãos a realizarem o culto nas casas. Nós distribuímos o material devocional para que você, junto com a sua família, possa estar fazendo isso. E aí, mesmo depois desse isolamento social acabar, o nosso desejo é que você esteja já aí apto a, junto com a sua família, estar chamando outras pessoas a estar participando também. E no domingo, às 7 horas da noite, nós vamos estar todos reunidos no nosso culto de louvor, adoração e celebração a Deus, tá? Antes de encerrar, Sofia que disse que tem uma surpresa aí. Qual é a surpresa, Sofia, que você tem para mostrar para os irmãos aí? Hein? Vai, mostra aí. Daqui dá para ver. Aí, ó. Qual é a surpresa? Aqui é dele. É a janelinha na parte de baixo, tá vendo? É uma janelinha pequenininha, irmão. Não sei se dá pra você... Tira a mão, filha, senão o pessoal não vê. Pronto, olha aí. A janela, tá vendo? Abriu mais uma. Já é a quinta, né, pai? A quinta janela aqui é aberta. Tá vendo, irmãos? Deu trabalho, viu, irmãos? Vamos 3 dias aí de oração e jejum pra a irmã permitir que o dente saísse. Mas o dente destacou, ó. Rapidinho. Massinha. Tá banguela. Quando minha mãe tirou, eu tinha pensado que ela ainda nem tirou. Pois ela tirou e eu achando que ela ainda nem tinha tirado, só puxado, porque eu dei um draminho. De tão duro que tava, puxou assim e o dente saiu. Só a misericórdia de Deus, viu, rapaz? Pois ai, viu? Cadê? Apareceu? Apareceu, mas muito obrigado, viu, pela presença de cada um de vocês. Estou vendo aqui Deia e família, irmão Geraldo e família, a irmã Áurea e família, pastor Jacó lá do campo missionário de Canavieiras. Eu amo vocês! Obrigado pela presença, irmã Silvana. Eu amo todo mundo e família, que tá aí. Irmã Lene, família. Eu amo todo mundo que tá aí. Irmã Wanda. Pois graças a Deus tivemos aqui a presença boa, a irmã Isabel também, o irmão Ladário lá da igreja de Soteco, muito obrigado também pela presença. Desconectou e conectou, pronto. Então muito obrigado pela presença de vocês, que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo domingo. Eu faço sempre o apelo, né, na sexta-feira, apesar do culto de oração ser entre família, você pode usar o recurso aí eletrônico e chamar uma outra pessoa para participar com você aí dessa leitura, dessa ministração, né? Então faz isso em nome de Jesus. Na sexta-feira você faz seu culto familiar, faz uma videochamada com alguém, aí chama uma família ou uma pessoa para estar participando aí desse momento com você, tá bom? Obrigado, meus irmãos. Quando minha mãe tirou, eu tinha pensado que ainda ia tirar. Pois Porque deu um grão. Deu um estalo, não foi? Deus abençoe, amados. Fiquem na paz de Cristo Jesus e até mais, hein? Tchau, tchau. Deixa eu mostrar meu dente. Você já mostrou, minha filha. Não, o dente. A Sofia quer mostrar o dente que tirou. Dá tempo, filha. O pessoal quer ir embora, filha. Já tá indo. A irmã Wendy está mandando um abraço aqui para todo mundo também. Ela está controlando aqui o pessoal do Ministério Infantil, mas está mandando um abração para vocês.
porque a gente não achou, não. Pronto, depois ela mostra o dentinho dela, viu? Abraço, gente. Tchau, tchau.